O volume de chuvas aumenta em dezembro e traz mais preocupação. Os últimos dias foram de quedas de árvores e alagamentos. Situação revela problemas de infraestrutura urbana. As chuvas durante o ano deixaram as ruas e principais avenidas de Ribeirão Preto alagadas. No centro, em pontos críticos, como a Avenida Dom Pedro, no Ipiranga, é possível ver a dificuldade que comerciantes, motoristas e pedestres enfrentam. Segundo a Defesa Civil, nos próximos meses as tempestades aumentam ainda mais e a atenção deve ser redobrada. Existem alguns pontos que já são alencados que por diversas vezes ocasiona esses pontos de alagamento. Normalmente pela Pascoal Inec, pela comunidade da Locomotiva, através do 153 também nós estamos à disposição, 153 que é o telefone da Guarda Civil e 199 que é o telefone da Defesa Civil, para que nós possamos estar à disposição da população, enfatizando, não faça nenhum tipo de enfrentamento. Qual que é a normalidade, busque abrigo, o local seguro, aguarde os profissionais para que possa fazer o atendimento. Segundo o climatologista, nesse mês, não só no Brasil, mas na América do Sul, está envolvido em elementos que influenciam temperaturas mais elevadas na superfície e a umidade na atmosfera. Uma mudança que pode trazer ainda mais chuvas e calor forte. Esses dois ingredientes, eles são favoráveis para a criação de muitas nuvens. Essas que a gente vê no horizonte, no final da tarde, chegando, que são muito espessas. Nós chamamos isso de cúmulos nimbus. Elas parecem algodões, algodão doce, né, na atmosfera. E isso tem um volume de chuva muito grande. E no final da tarde, depois que a temperatura está mais alta, está mais elevada, ela precipita porque ela está mais pesada. Então são ingredientes importantes para fazer o dezembro, janeiro, fevereiro muito mais chuvoso do que julho, agosto, setembro, que normalmente é mais seco. Segundo o CIAGRO, Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o inverno deste ano teve um volume maior de chuva se comparado ao ano de 2015. As áreas de instabilidade, com muito calor durante o dia e chuva e frio durante a noite, também pegaram muitos ribeirão-pretanos de surpresa. Devido às chuvas rápidas neste período, a falta de estrutura em pontos de ônibus também é um problema, quando a chuva vem sem aviso, gerando transtornos para os passageiros. Os alagamentos na Avenida Caramuru também são constantes há anos e alvo de reclamações. Não dá para ficar aqui, né? Porque a gente molha tudo. Mais estrutura nos pontos de ônibus, né? Porque no dia de chuva é terrível, tá? A gente não tem onde ficar. A situação fica bem crítica aqui para nós, porque toda a água lá de cima, os bueiros, tudo enche aqui. Fica tudo alagado, essa parte aqui, bem complicado. Dificulta até a entrada de cliente? Dificulta também. Aqui, por exemplo, enche de água aqui também. Esse dia presenciamos uma chuva forte aí que não foi tão forte, mas já encheu essa parte aqui. Mas qualquer chuvinha forte aí já deixa crítico o negócio. O imposto está sendo cobrado, né? Então a gente precisa de uma resolução aí com urgência. Não fica difícil para os comerciantes aqui. Essa questão da infraestrutura também, que é parte responsável do poder público, que precisa acolher essas populações que são vulneráveis, são trabalhadores que estão ali esperando para tomar um ônibus ou estão na rodoviária, né? Então isso tem uma preocupação justamente pela proteção dos impactos hidrometeóricos. Ou pode ser um granizo, pode ser uma chuva com vento de tempestade severa, que de surpresa pode acometer essa população. E todos, então, precisam somar esforços para que isso seja sanado. Essa questão de infraestrutura também é uma preocupação de ordem primária para a Prefeitura, para o Poder Público, né? Teria que fazer alguma coisa para coar essa água, não sei como, mas a Prefeitura deveria tomar alguma providência, porque o trânsito aqui é muito grande. Realmente é crítico, demais. Principalmente essa Caramuru aí, é muito ruim mesmo para passar, Via Norte. É ruim demais. Muito ruim, porque está precisando dar uma bela manutenção, olhar o que está precisando. Não sei se é o prefeito, o que é, mas está precisando uma boa infraestrutura, viu? Raquel Ribeiro para o Jornal da Clube. A Secretaria de Infraestrutura informou que realiza de forma periódica a limpeza das bocas de lobo em todas as regiões da cidade. Informou ainda que fará uma vistoria nos locais mencionados aí na reportagem para avaliação se há entupimento ou outra obstrução que possa acarretar esses alagamentos. Após isso, os serviços serão programados.
Já no nosso canal digital da Clube, para falarmos mais sobre esse assunto, está o Luiz Humberto Meneguzzi, ele que é engenheiro civil. Meneguzzi, como nós vimos aí na reportagem da Raquel, alguns pontos de alagamento são bem antigos aqui na cidade. Como resolver de vez esse problema? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde aos espectadores da Clube. Bom, alguns problemas antigos e recorrentes normalmente requerem soluções estruturais. Normalmente, necessita de um estudo mais apurado para verificar a origem dos alagamentos e, após um projeto adequado, a execução de obras necessárias. Dificilmente se resolve com problemas paliativos. Este caso da Caramuru é um exemplo muito característico. Não adianta apenas limpeza de boca de lobo e bueiro, que não vai resolver a situação. Ali vai requerer obras para a solução do problema. Quando a gente fala de fortes chuvas, é importante que a Prefeitura realize a manutenção, a limpeza de bueiros, bocas de lobo e até mesmo dos córregos para diminuir o risco, pelo menos, dessas enchentes. Sim, sem dúvida, mas é preciso ressaltar que isso é um trabalho que deve acontecer permanentemente e não apenas no período de chuva. Pela grande quantidade de bueiros que a cidade tem, seria impossível fazer todos os serviços nesse prazo que antecede as chuvas. Precisa, sim, durante o período de chuvas, atender apenas aqueles casos pontuais que não foi possível resolver durante o ano. No passado, bem recente, era comum o surgimento de bairros sem a infraestrutura de drenagem adequada. Essa situação até que melhorou, porém ainda é preciso avançar mais nessa questão da drenagem? Com certeza, este é um trabalho permanente de fiscalização e planejamento. Fiscalização para impedir as ocupações irregulares em locais de situação de risco, ou seja, de inundação ou escorregamento de encostas, que felizmente não é o caso de Ribeirão Preto. Planejamento para impedir que problemas surjam mais à frente, na medida em que o bairro ou a área começa a ser urbanizado. Toda obra anterior à ocupação é muito mais barata do que a remediação, isto é, o conserto após a ocupação. Meneguzzi, um plano de macrodrenagem eficaz ajudaria a conter esses constantes alagamentos? André, ele não só ajuda, como é fundamental. Felizmente, hoje, todos os empreendimentos que estão inseridos em um plano de macrodrenagem, nenhum empreendimento é aprovado se ele não estiver inserido num estudo. Os nossos principais problemas são os empreendimentos mais antigos, implantados numa época em que se desconheciam os impactos. E a sua correção hoje custa muito dinheiro e causa muito desconforto na população. A matéria mostra que em alguns locais, como lá na Avenida Dom Pedro, que passou por obras recentemente, inclusive, ainda existem problemas de alagamentos. É claro, um drama ali para os comerciantes, para quem mora naquela região. Isso é uma amostra das falhas na execução do empreendimento? André, eu não conheço os locais especificamente, mas pode ser sim uma falha no planejamento de obra. Ou também pode ser um problema relacionado à falta de manutenção, limpeza de bueiro, boca de lobo. Cabe ressaltar que toda grande obra, ela nunca é entregue 100% eficaz. Ela tem sempre um período de correção daquilo que não pôde ser apurado num período de obra. Só para citar um exemplo, um navio, por exemplo, quando ele é lançado ao mar, até que seja recebido pelo órgão que o comprou, vai 1, 2 ou até mais anos de teste, até que ele seja dado conforme. Esse é o caso das obras também. A obra é entregue, mas muitas vezes ela precisa de uma pequena correção. Agora, é preciso verificar o ponto lá específico do que se trata realmente. Luiz Humberto Meneguzzi, engenheiro civil, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até mais. Obrigado, André. Boa tarde a todos.